Amados, estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje que nós estamos estudando é a lição de número 13, a última lição a ser estudada no dia 25 de dezembro de 2016, a fidelidade de Deus. Vamos agora no nosso segundo tópico, que ele leva o seguinte título: abnegação ante ao sofrimento. O sofrimento, meu amado, ele é uma realidade na vida de todo ser humano. Todo homem sofre. Então, meu querido, é uma realidade. Mas alguns conseguem superar o sofrimento e as dificuldades. Eles têm uma verdadeira coragem contra forças que só vêm de Deus para superar as dificuldades. E é isto que nós estaremos estudando nesse próximo tópico. E eu quero entrar no primeiro subtópico, que ele diz o seguinte: a disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Todos os homens sofrem. Isto é um fato. É possível dar sentido ao sofrimento quando se luta por uma causa na qual se acredita. Meus amados, Paulo estava sofrendo, pagando um alto preço, mas ele estava disposto a batalhar, a lutar pelos irmãos de Filipos. Então, meu querido, eu quero dizer para você, quando nós abraçamos uma causa na qual nós acreditamos e estamos dispostos a sofrer por esta causa, que é a causa do Evangelho, a causa do reino de Deus, a causa da palavra e da mensagem do Senhor, que é abençoar as pessoas, não preocupar tanto com as nossas vidas, mas preocupar com a vida dos outros. Paulo ali, ele estava encarcerado, estava preocupado com aqueles que estavam sofrendo, não no cárcere, fora dele. Então, ele descobriu uma causa maior para tornar aquele sofrimento dele em uma bênção. Meu irmão, todo homem sofre. Isto é um fato. Agora, nós podemos transformar esse sofrimento ou dar sentido a este sofrimento quando nós decidimos abraçar uma causa. E Paulo abraçou uma causa. Eu pergunto para você, qual é a causa que você abraçou? Meu amado, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o sentido da sua existência? Qual é a razão da sua vida? O que te leva a despertar em todas as manhãs? O que te move? O que você busca nesta vida? Eu tenho um pensamento que nós precisamos ter um bom motivo para viver e um outro maior ainda para morrer. A nossa vida, nós precisamos abraçar uma causa maior do que nós. E feliz é aquele que, apesar dos sofrimentos, consegue dar sentido à sua vida em meio ao sofrimento e às dores, quando ele abraça uma causa maior do que ele, a causa do Evangelho, a causa de Cristo, sofrer e padecer por causa do nome de Jesus, que será bênção para a vida de muitas pessoas. Vamos prosseguir então no nosso segundo subtópico dentro desse tema que nós estamos abordando, que é o seguinte: nosso segundo subtópico, ele diz o seguinte: a disposição de Epafrodito. Nome estranho, não é? A Bíblia tem um bocado de nomes estranhos. Mas esse Epafrodito, ele era como um irmão de Paulo. Ele era um companheiro de Paulo, que estava sempre ao lado de Paulo nos momentos mais difíceis. Meu irmão, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus há de levantar pessoas. Talvez não muitos. Quem sabe Deus levanta um Epafrodito. Um nome estranho, mas é uma pessoa atuante, uma pessoa presente. Então vamos lá, eu destaquei o seguinte: a essência do verdadeiro cristianismo não se limita em ser abençoado por Deus, mas em ser uma bênção de Deus na vida das pessoas. Meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que você ser abençoado por Deus. Eu me preocupo
com as mensagens que nós ouvimos nos púlpitos aí de muitas igrejas, até das nossas igrejas. Eu vim buscar uma bênção, é a corrente da vitória, é a campanha disso, é o voto disso, é o sal grosso, é a água que veio de lá do Monte Sinai. São vendidas indulgências, tudo é negociado, tudo visa a questão material, é para você ser abençoado. Mas quando eu olho para o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quando eu olho para Epafrodito, ele não estava atrás de Paulo, porque Paulo poderia lhe dar alguma coisa. Na verdade, Paulo não poderia lhe dar nada, financeiramente, humanamente, materialmente falando, mas ele estava ali para ser uma bênção na vida de Paulo. No momento de adversidade, Paulo precisava ser consolado, Paulo precisava de apoio moral, apoio espiritual, e aquele rapaz se apresenta para dar o apoio a um guerreiro que estava passando um momento difícil. Meu irmão, muito mais do que ser abençoados por Deus, o verdadeiro cristianismo, aqueles que alcançam a maturidade cristã, eles entendem que muito mais do que ser abençoado, ele é uma bênção de Deus para a vida dos homens, para a vida das pessoas. Ele é uma bênção de Deus para a sociedade. Ele é uma bênção de Deus, ele é um instrumento nas mãos de Deus. O crente autêntico, o discípulo de Cristo, ele não vive em função das bênçãos temporais. Ele vive em função da chamada, da sua vocação, porque ele compreende que foi chamado por Deus para ser uma bênção na vida das pessoas. Meu irmão, vamos prosseguir adiante no subtópico 3, dentro deste assunto. Paulo e os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que professavam a fé na lei de Moisés, os costumes de Moisés, e queria que todos os membros da igreja de Cristo fossem obedientes à lei de Moisés e passassem pela circuncisão. E Paulo, ele entendeu que tal atitude faria que o sacrifício de Jesus fosse anulado, porque ninguém foi salvo pela lei, mas foi pela graça. Então Paulo, ele enfrentou oposição, ele enfrentou adversários, ele enfrentou pessoas que estavam dispostas a persegui-lo, e na verdade ele foi preso, encarcerado por esse grupo de judaizantes que levantaram calúnias e mentiras contra Paulo, mas Paulo, ele ficou firme na posição que Deus o havia chamado. Eu destaquei o seguinte: quem se apresenta para fazer o que é reto, verdadeiro e lícito aos olhos de Deus, enfrentará oposição até por parte daqueles que dizem professar a fé em Cristo Jesus. Então, meu querido, se você se propôs colocar-se diante de Deus para fazer o que é reto, o que é verdadeiro, o que é lícito, o que agrada a Deus, você pode ter certeza, você vai encontrar opositores, você vai encontrar um bocado de crente carnal, você vai encontrar um bocado de gente que vai querer te abafar, que vai querer te calar, que vai querer te matar, que vai querer acabar com o seu ministério, porque muitos nas nossas igrejas vivem de mentiras. Muitas mentiras e enganos são proferidas a partir do altar, que querem ganhar a consciência das pessoas, querem enganar as pessoas, ludibriar as pessoas com as suas falsas doutrinas, com as suas falsas ideologias. Meu amado, a essência do cristianismo não é ser abençoado, é ser uma bênção de Deus. A essência do cristianismo não está nas bênçãos temporais e efêmeras. A essência do cristianismo está na eternidade com Deus. A essência do cristianismo não está nas nossas realizações e nos nossos projetos aqui nessa terra. Eles são bem-vindos, mas a essência do cristianismo é você trabalhar aqui, investir no reino de Deus, sabendo que você vai receber um galardão da parte de Deus, uma recompensa da parte do Senhor. Mas estamos vendo aí um cristianismo do aqui e o agora, como se o céu não existisse, como se o galardão não existisse, como se não existisse o juízo de Deus para aqueles que se dizem cristãos e não são, para aqueles que se dizem portadores de uma visão, de uma revelação de Deus, quando na verdade estão querendo construir patrimônios, riquezas e bens, tudo em nome do Evangelho, tudo em nome de Jesus. Paulo, ele se levantou contra este grupo, se posicionou, pagou um alto preço,
mas ele cumpriu a razão da chamada de Deus para a sua vida. Vamos então, meu irmão, agora para o nosso terceiro e último tópico, que nós estaremos realizando no próximo vídeo. Já estamos encerrando aqui o segundo tópico, já fizemos o primeiro vídeo, como você pode acompanhar, aqui tem o primeiro tópico e o terceiro tópico que você vai poder acompanhar e compartilhar com os amados. Meu irmão, que Deus abençoe a todos e voltamos dentro de alguns instantes no nome de Jesus.